Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o José e hoje vamos falar sobre algo que está no centro de tudo que fazemos: como tomamos as decisões. E não é só decidir que roupa vestir ou o que pedir no almoço. Nada disso. Estamos falando de decisões que envolvem razão, intuição e cada vez mais tecnologia e algoritmos. E para essa conversa eu tenho aqui comigo o meu parceiro de sempre, Cauã. E aí, Cauã, preparado para decidir bem hoje? Preparado e curioso, né, José? Porque o tema de hoje é daqueles que fazem a gente repensar tudo. Será que decidimos mesmo ou só seguimos influências que nem percebemos? Ou será que realmente somos capazes de perceber tudo ou somente aquilo que o mundo nos apresenta? E para completar esse bate-papo, a gente trouxe um convidado super especial aqui, o Lucas. O Lucas já está no mercado de trabalho há um tempo, e entende bastante sobre o comportamento humano, sobre esses processos decisórios que nós vamos falar mais durante o podcast. Além disso, também sobre tecnologias, algoritmos, esses processos também relacionados à inteligência artificial. Bom, Lucas, seja muito bem-vindo. Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui e já aviso, esse tema rende, porque a forma como decidimos diz muito sobre quem somos e sobre quem está influenciando a gente. E para começar, vamos falar do famoso modelo racional, aquele que a economia clássica adora: identificar o problema, pensar nas alternativas, comparar e escolher a melhor. Isso realmente parece ótimo, mas na prática não é um conto de fadas. Esse modelo assume que a gente sabe todas as opções, consegue analisar tudo e prever as consequências, além de ignorar jogos de poder em uma empresa e não levar em conta a ambiguidade das decisões, né? Pois é, e o Herbert Simon, que é um nome gigante no assunto, trouxe o conceito de racionalidade limitada. Ele disse que a gente nunca tem todas as informações, que nosso cérebro tem limite para processar dados e que, no fim, a gente decide pelo que é bom o suficiente. É aquele negócio: você não escolhe o restaurante perfeito, escolhe o que parece melhor no momento. Exato, e ainda tem emoção, contexto, pressão de tempo. Tudo isso tem que ser levado em conta porque pesa na decisão. E decidir algo na vida real é muito mais caótico que no papel. Vale lembrar, por exemplo, de quando fomos no Vibes, né? Eles tinham que tomar decisões rápidas e boas o suficiente para acompanhar o mercado. Beleza, e falando em vida real, vamos para um exemplo famoso: Jeff Bezos, da Amazon. Ele disse que as melhores decisões deles foram tomadas com coração, intuição e coragem, não com planilhas. E ele tem um jeito interessante de classificar as decisões, porque ele tem assim, o tipo 1, que são as irreversíveis, e o tipo 2, que são as reversíveis. As de tipo 1 merecem mais cuidado. As de tipo 2 você decide rápido e, assim, se precisar, ajusta depois. Isso é legal porque evita aquela lentidão mortal nas empresas, né? Bezos até fala: se esperar ter 90% dos dados já é tarde. Melhor decidir com 70% e corrigir no caminho. Isso poupa um tempo que às vezes não podemos nos dar o luxo de ter e também pode colocar a empresa à frente das suas concorrentes, né? E tem a filosofia dele, de discordar e confiar. Mesmo que alguém não concorde, se confia na pessoa, segue junto. Isso mantém a velocidade e evita que todo mundo fique travado até chegar num consenso perfeito, que é impossível. E cá entre nós, quantas vezes a gente já decidiu mais pelo instinto do que pela lógica e deu certo? Muitas, várias, né? E também já deu errado, mas faz parte do processo. A verdade é que todas as decisões podem dar certo ou errado, sejam elas baseadas em dados ou somente em intuição, né? E além disso, essa questão da intuição é algo que é levado em consideração no modelo de racionalidade limitada também, porque no fim das contas, quando a gente decide, não dá para analisar todas as opções de forma perfeita. Então, o cérebro usa uma espécie de atalhos, experiências passadas, padrões que já reconhecemos, aquele famoso instinto mesmo, que nem o Jeff Bezos estava dizendo aí.
Além disso, ele já comentou que as maiores apostas da Amazon foram tomadas muito mais com base nesse tipo de intuição, né, do que em dados matemáticos exaustivos. Claro, os números importam, mas em situações de incerteza, confiar nesse feeling pode ser muito mais rápido, né, e muito mais eficaz também, né, como a gente estava dizendo, né, para não ficar tão preso aí, porque dependendo, a gente demora muito e as decisões ficam travadas. Então, dentro desse modelo, a intuição não é só tolerada, ela é reconhecida como parte real do processo de decisão humana. Show! Agora vamos falar de um novo jogador nesse jogo das decisões, os algoritmos. Lucas, você que está mais por dentro da área, explica pra gente como que eles entram nessa história. Olha, hoje grande parte das nossas escolhas já é influenciada por inteligência artificial, mesmo sem a gente perceber. Porque vai do que você assiste na Netflix ao que aparece no seu feed no Instagram. Tudo é personalizado. Mas aí vem a dúvida, né? É personalização para ajudar ou para manipular? Os dois. Por exemplo, o Google te mostra resultados diferentes dependendo do seu perfil. O Facebook já afirmou que consegue prever traços de personalidade com 80% de precisão só pelos seus cliques e curtidas. Isso pode servir para te vender um tênis ou para influenciar seu voto. Entendi. Ou seja, talvez a gente nunca tenha tido total livre-arbítrio, né? Mas agora essa influência ficou muito mais precisa e invisível. Então, o que a gente tira disso tudo? Eu, pelo menos, diria que a melhor decisão é saber quando usar a razão, quando confiar na intuição e quando deixar a tecnologia ajudar. Mas sem terceirizar totalmente a escolha, né? Senão vira um piloto automático. Exatamente. Algoritmos podem ajudar muito, mas precisamos manter o controle. No fim, a decisão final ainda tem que ser nossa. Bom, acho que deu para ver que decidir é um processo bem mais complexo do que parece. A gente tende a pensar que decidir é só escolher a melhor opção e pronto. Mas na prática, é um equilíbrio constante entre o que a gente sabe, o que a gente sente e o que dá para fazer naquele momento. E isso é muito humano. Nem sempre temos todas as informações na mão, nem sempre dá para calcular cada detalhe, mas mesmo assim, precisamos agir. O interessante é perceber que essas escolhas, por mais limitadas que sejam, ainda assim constroem nossos caminhos e muitas vezes são mais acertadas do que a gente imagina. Então, talvez a grande lição seja aceitar que não existe decisão perfeita. O que existe é a melhor decisão possível, dentro do contexto que a gente tem, claro. E nessa hora, a intuição e a razão mandam juntas, uma complementa a outra. Reconhecer isso tira um peso enorme das nossas costas, porque mostra que errar ou ajustar a rota faz parte do processo. Agradeço agora ao Cauã pelo seu conhecimento dado e além disso ao Lucas, né, pelas suas grandes contribuições. E claro também a você que ficou aqui acompanhando a nossa conversa. Espero que tenha feito sentido, né, que tenha provocado alguma reflexão em você e que você leve essa ideia para a próxima vez que se encontrar diante de uma escolha. Então, nos vemos no próximo episódio de Além da Planilha. Valeu, pessoal. E se você acha que decidiu sozinho o que ouvir hoje, bom, talvez o algoritmo tenha dado uma ajudinha, né? E vale lembrar, ao invés de só ouvir os dados ou somente o coração, por que não tentar conciliar os dois na hora de tomar uma decisão importante, né? E lembre-se, nem toda decisão perfeita é possível, mas toda decisão consciente é valiosa.